Hoje eu vou responder as principais dúvidas de maternidade que me enviaram lá no Instagram. Então, se você é gestante ou mamãe de recém-nascido, esse vídeo é pra você. Eu sou a doutora Carolina, médica pediatra, e eu ajudo mães de primeira viagem a estarem preparadas para a maternidade desde a gestação até os 2 anos de vida do bebê. Com amor, mas também com muita ciência. Esse é um quadro semanal. Então, se você quer ter a sua dúvida respondida nos próximos vídeos, é só me seguir lá no Instagram e mandar a sua dúvida na caixinha que eu abro toda quinta-feira. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vamos para a primeira dúvida. Existe alguma forma de aumentar a produção de leite materno sem ser com a bombinha? Até existe e eu vou falar qual que é. Mas eu acho importante a gente entender um pouquinho sobre lactação antes disso. A produção de leite materno, o leite da mãe, ele é como se fosse uma fábrica. Então, conforme o nosso corpo entende que a demanda dessa fábrica está muito alta, maior vai ser a produção. E é por isso que a bombinha realmente estimula a produção de leite materno. Porque é como se o bebê estivesse mamando e estivesse ejetando. E aí o seu corpo vai interpretar, nossa, tá precisando de muito leite. Eu preciso produzir mais e realmente tem aí um aumento na produção. Também, se você aumentar a quantidade de mamadas, então se você colocar o seu bebê para mamar várias vezes por dia, também vai existir um aumento na produção. Fora isso, alimentos, inhame ou outras coisas, chá, essas coisas não têm comprovação científica de que aumentam a produção de leite materno. Agora, algumas medicações, que eu não vou entrar nesse ponto porque isso precisa ser discutido com o seu pediatra, elas atuam direto ali na parte neurológica da produção mesmo de leite materno. Mas a gente só usa para casos muito específicos de baixa produção. Então, algumas mães realmente não produzem leite materno, independente do quanto estimule com bombinha ou com as mamadas. Aí, nesse caso, a gente pode entrar sim com essas medicações, mas tem que ter uma indicação certinha, tem que conversar sobre os possíveis efeitos colaterais. Fora isso, a melhor forma de estimular a lactação é realmente ordenhando e colocando esse bebê para mamar mais vezes ao dia. Bebê de 6 meses e 15 dias não está aceitando alimentos. Onde eu posso estar errando? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente já consegue ver na pergunta que a mãe está se sentindo culpada. Ela tá falando aonde que eu tô errando. Esse bebê, se ele começou a introdução alimentar como deveria, né, com os sinais de prontidão e na época certa, ele deve estar sendo alimentado aí há 15 dias, porque ele tá com 6 meses e 15 dias e a introdução alimentar a gente começa pelo menos com 6 meses, às vezes até mais tarde, dependendo do desenvolvimento do bebê. Então ele tá há 15 dias sendo alimentado e ela tá falando que ele não tá aceitando. E vocês sabiam que isso é super esperado, porque a introdução alimentar, gente, que é o período que vai dos 6 meses até 1 ano de idade, ele é um período de adaptação. Esse bebê, ele tá aprendendo que existem cores, que existem sabores, que existem texturas, que existem cheiros diferentes. Ele tá aprendendo que comer é uma parte social, que as pessoas interagem. Ele tá aprendendo a mastigar, ele tá aprendendo a engolir, a lidar com a saliva dele. Então vocês entendem que é um processo muito grande. Por isso que ele tem um período de 6 meses, aí dos 6 meses até 1 ano. Com 15 dias de introdução alimentar, eu não espero que esse bebê esteja aceitando super os alimentos. Ele tá testando pela primeira vez a maioria deles. Então, é um processo de adaptação. Agora, preciso ficar preocupada? Então, meu bebê já tá na introdução alimentar com 7 meses, com 8 meses, e ele ainda não tá aceitando de tudo. Será que ele vai parar de ganhar peso? Não, porque durante a fase da introdução alimentar, ou seja, até 1 ano de vida, como eu falei, o que nutre esse paciente, o que nutre esse bebê, que faz ele ganhar peso, que faz ele ganhar estatura e continuar crescendo saudável, é o leite. Seja ele leite materno ou fórmula. O alimento, as refeições, elas ainda não são importantes para a nutrição. Elas vão ser. A partir de 1 ano, aí as refeições são a principal fonte de nutrição e de crescimento saudável desse bebê. Mas até lá ainda é o leite. Então por que a gente faz esse processo de 6 meses de introdução alimentar? Porque o bebê, até agora, ele só mamava e só se alimentava de leite. Com 1 ano ele vai ter que estar comendo. Então é um processo. Ele precisa criar
criar novos hábitos, ele precisa se adaptar, ele precisa entender como que funciona, como que engole, como que mastiga e tudo isso que eu falei. Então, 6 meses e 15 dias, não está aceitando alimento. Onde eu posso estar errando? Você não está errando, isso já era esperado do processo de introdução alimentar. Canguru, a partir de quantos meses? Eu não sei se vocês sabem o que é o canguru, mas é como se fosse aquelas mochilas que já estão prontas, que você coloca o bebê aqui e aí ele fica preso em você e você fica com os braços livres para movimentar, para fazer as suas coisas. Ele é diferente do sling, que é aquele de pano que a gente passa e o bebê também fica preso aqui, mas você passa ele com o pano, ele não é pronto igual o canguru. O sling, ele tá liberado desde os primeiros dias de vida e eu sou muito fã. Eu acho que o bebê no começo, ele tem uma necessidade de presença, de estar perto da mãe muito grande. Ele ainda tá nesse período de gestação, que ele não entendeu, que ele já saiu do útero, ele acha que a vida dele é a mesma desde quando ele estava no útero. Isso só vai mudar lá para os 3 meses. Então, essa necessidade de estar próximo da mãe, de estar naquela mesma posição que ele estava dentro do útero, é muito grande. E o sling ajuda muito nisso. Ele deixa esse bebezinho calmo ali, apertadinho, lembrando como que era essa vida intrauterina. E a mãe consegue resolver a vida dela, lavar a roupa, assistir um filme e ficar com os braços soltos. Então o sling pode desde os primeiros dias de vida. Agora o canguru, que é essa mochila já pronta, que tem uma sustentação maior, o bebê, ele precisa já estar sustentando o pescoço. Então ele precisa já estar bem firminho. E isso normalmente acontece depois dos 3 meses de vida. Então o canguru, ele só está liberado a partir dessa sustentação do pescoço, que normalmente acontece com 3 meses. Pode ser um pouquinho antes ou pode ser um pouquinho depois, dependendo do desenvolvimento do seu filho. E deixar ele para frente, então no sling, ele fica encostadinho aqui de frente para você. Agora, você virar ao contrário e deixar ele de frente para o ambiente, também precisa já ter a sustentação do pescoço. Então, a partir de 3 meses, mas por períodos curtos. Deixar um período longo mesmo aí virado para o ambiente, a gente indica mais a partir de 1 ano de idade. É normal o bebê acordar assustado e jogando as mãos para cima. Você acabou de descrever o reflexo de Moro. Quando o bebê nasce, ele ainda tem alguns reflexos primitivos que vão continuar aí, dependendo do reflexo, até o 5º, 6º mês de vida. E um desses reflexos é o reflexo de Moro, que é justamente isso que você está falando. As mães falam, nossa, meu filho é muito assustado, mas na verdade é só um reflexo que ele não tem controle. Então, ele parece que ele assusta mesmo, ele joga os braços para cima e o tronco para trás. O que desencadeia esse reflexo? Barulho. Então, às vezes o bebê tá dormindo e aí faz um barulho muito grande, desencadeia o reflexo. Se você solta os braços dele muito rápido, então se ele tá numa posição assim e aí de repente ele não tem mais sustentação do lado, igual ele tinha dentro do útero, né, que era apertado, e aí ele fica com os braços soltos, pode desencadear o reflexo. Ou então, se você muda a altura muito rápido. Então, por exemplo, você tá com ele no colo e aí você vai colocar ele no berço, você desce muito rápido, pode desencadear esse reflexo de Moro. É um reflexo esperado, saudável e, como eu falei, ele vai melhorar ali em torno de 5, 6 meses de vida. Os recém-nascidos têm que ficar enrolados tipo um charutinho para dormir mesmo? Até quantos meses? Eles não têm que ficar enrolados igual um charutinho para dormir, isso não é obrigatório. Mas, lembra que eu falei na questão anterior sobre o reflexo de Moro? Então, eles passaram muito tempo dentro do útero muito limitado. Então, eles não tinham muito espaço, eles estavam sempre com o bracinho. E aí, meio que eles não sabem lidar com tanto espaço assim, eles ficam perdidos. E aí tem a questão do reflexo de Moro também. Então, quando eles ficam meio perdidos com esse espaço todo, com esses braços livres, isso acaba por desencadear o reflexo de Moro. Às vezes, quando eles estão dormindo, esse reflexo também é desencadeado do nada. Então tá um silêncio, ele tá dormindo lá na paz e do nada o reflexo desencadeia, ele solta os braços, se joga para trás e ele acorda.
corda. Aí que o charutinho entra, porque quando você enrola esse bebê no charutinho, você deixa os braços dele contido, e isso já vai acalmar, porque vai lembrar ele do ambiente do útero, que ele acabou de sair e passou grande parte da vida dele. E com os braços fechadinhos, você inibe esse reflexo de Moro. Então você não vai ficar desencadeando e o bebê não vai ficar acordando por conta disso. Então a gente usa o charutinho para ajudar na qualidade de sono do bebê. Se seu filho dorme bem sem o charutinho, ele não é obrigatório. E aí ele pode ficar até quantos meses? Ele pode ficar até o bebê aprender a rolar. Então, normalmente aí por volta de 4 meses o bebê começou a rolar, aí ele precisa sair desse charutinho, porque ele não é mais seguro. Você também tinha essa dúvida? Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu like e envia para alguma mãe que também pode estar passando por uma dificuldade ou ter alguma dessas dúvidas que eu mencionei. Vamos fazer esse vídeo chegar no máximo de mães aí para mostrar que dá para viver a maternidade com leveza. Bebê de 20 dias passa a madrugada acordado com dificuldade de fazer cocô. Isso é esperado também. Então, é um bebê de 20 dias. Até os 3 meses de idade, mais ou menos, os bebês eles podem ter muita dificuldade de fazer cocô. Por quê? Porque até então, né, dentro do útero, que eles passaram muito tempo, eles não eram alimentados, era tudo via cordão umbilical. No máximo, eles bebiam o líquido amniótico, né, que era o líquido que eles viviam, e eles eliminavam isso pela urina. Mas eles ainda não utilizavam esse intestino. E aí, a partir do momento que eles nascem, eles começam a se alimentar de leite, seja ele o leite materno ou a fórmula. E por mais que o leite materno seja, assim, um alimento perfeito para o bebê, ele é mais do que nada. Então, exige aí um processo de adaptação desse intestino ser colonizado pelas bactérias boas e também dele conseguir coordenar todo esse esforço de evacuação. Então, o intestino dele precisa contrair num ritmo certinho para esse cocô ser levado, aí a parte do ânus abrir no momento certo para conseguir evacuar. E isso é um processo de amadurecimento. Então, leva um tempo. A gente chama essa dificuldade de fazer cocô, que é normal e esperada, de disquesia, e normalmente ela dura até os 3 meses de idade. Mas isso pode variar muito de bebê para bebê. Os sintomas são esses: o bebê fica muito irritado, ele se contorce, fica todo vermelho, faz uma força absurda para fazer cocô, e aí quando faz o cocô, sai aquele cocô normal, aquele cocô mole, como se não tivesse dificuldade nenhuma para fazer. Mas, como eu falei, é todo um processo de adaptação, de maturidade para coordenar a evacuação como um todo. Doutora, você indica o uso de Colic Calm e Colidis para cólica? Depende. Eu acabei de falar na questão anterior, na dúvida anterior, que é esperado que o bebê ele tenha disquesia, ele tenha dificuldade para evacuar, ele tenha cólicas associadas a isso e que isso vai durar mais ou menos até 3 meses. Pode acontecer pela dificuldade da coordenação do intestino e do processo de evacuação, ou pode acontecer por o intestino ainda não estar colonizado com as bactérias boas que precisam existir lá, porque ele estava no ambiente dentro do útero até agora. Então é um processo, depois que ele nasce, para acontecer essa colonização, para acontecer esse equilíbrio. Ou o bebê pode ter cólica pelos 2 motivos. O Colidis, o Colic Calm, eles são probióticos. Então é como se eles fossem essa microbiota do intestino, uma parte dela. Eles ajudam o bebê, o intestino do bebê, a ser colonizado de uma forma mais rápida. Então, se o seu filho ele tá com uma cólica ou com uma disquesia por falta de microbiota, por ainda não ter essa colonização, talvez essas medicações realmente ajudem. E aí existem estudos que mostram que para alguns bebês realmente tem uma resposta positiva. Agora, se o problema do seu filho não tem nada a ver com a microbiota, essa parte já foi colonizada super rápido, na verdade o problema dele é da coordenação do intestino, daí pode ser que esses probióticos não ajudem ou em nada, ou às vezes eles podem até piorar, porque eles vão aumentar aí a microbiota do intestino, sendo que esse nem era um problema, e aí dificulta mais ainda essa coordenação da parte intestinal. Então depende de caso para caso. Algumas crianças podem sim se beneficiar e outras nem tanto.
É verdade que o recém-nascido sente mais frio do que os adultos? Não necessariamente. A gente sabe que a pele do recém-nascido, ela é uma pele um pouco mais sensível e ela é uma pele um pouco mais fina também. E isso faz com que, no geral, eles até sintam mais frio do que a gente, né, que já tem a pele completamente amadurecida. Essa pele deles vai chegar aí num processo de amadurecimento a partir dos 3 meses. Deu pra perceber que com 3 meses acontece muita coisa na vida do recém-nascido, né? Então, até os 3 meses, pode ser que eles sintam mais frio, mas não é uma regra. Tem bebê que é muito calorento desde o início. E aí as mães acham que só por ser recém-nascido, necessariamente tem mais frio. E aí você vê aquele bebê que tá todo vermelho, tá suando, tá com a pele quente, todo encapotado, enquanto os pais estão lá com uma regatinha. Então não é uma regra. A gente precisa aprender a observar o nosso próprio bebê e confiar no que a gente tá vendo ali naquele momento. Então se o seu filho ele fica suado o tempo todo, fica vermelho, você coloca roupa nele, muita roupa, ele fica agoniado, fica irritado, pode ser que ele sinta mais calor. E aí você vai tateando, vai tirando um pouco das camadas de roupa para ver como que ele se sente mais confortável. Bebês confortáveis são bebês que não ficam irritados. Eles estão, independente da roupa que você coloca e do clima que tá, eles estão, plenos ali, acordado ou dormindo sem nenhuma dificuldade. Significa que ele tá bem. Uma dica que eu costumo dar, que costuma funcionar para a maioria dos recém-nascidos, é colocar uma peça de roupa a mais do que a gente. Então, se você tá com uma blusinha aqui, nele vai ficar uma manga longa. Se você tá com uma regata, nele vai ficar com uma blusinha aqui. Mas isso é só para começar. Comecei desse jeito, vi que meu bebê ele tá passando calor, aí você vai diminuir essa regra. Não, vi que ele tá passando frio, aí você vai colocar mais camadas de roupa. Então, no geral, eles sentem sim um pouco mais de frio no começo, mas não é uma regra absoluta. O que não pode faltar na farmacinha do recém-nascido? Eu sempre recebo essa pergunta e eu acho que as pessoas elas já perguntam pensando em medicação. Mas você sabia que até os 4 meses de vida o bebê ele não pode usar nem dipirona? São pouquíssimos remédios que ele pode usar e mesmo os que ele pode, a gente ainda vai tomar muito cuidado. Então, o que você pode ter em casa? Tem a questão dos probióticos que eu falei, né, do Colídeos, Colicalme, que pode ser que ajude ou pode ser que não, vai depender muito. O paracetamol é liberado para dor ou para febre, mas lembrando que até os 3 meses de idade, se o bebê tiver febre, ele precisa de uma avaliação de um médico, não pode ficar simplesmente dando paracetamol para ele. E dores persistentes também é melhor que ele seja avaliado. E a simeticona também pode ser usado para gases. Então, se você perceber que seu filho tá com a barriga estufadona, não tá soltando pum, aí você pode sim usar a simeticona, que vai ajudar, porque tem todo aquele processo de adaptação do intestino que a gente já falou. Fora isso, dessa parte de medicação, eu acho que vale muito a pena ter soro fisiológico e seringa para fazer a lavagem nasal, porque eles nascem muito obstruídos, o nariz é muito pequenininho no começo, qualquer secreção ali no nariz vai deixar eles com dificuldade para respirar e eles ficam muito agoniados. Eu acho que vale a pena também ter algodão para fazer a limpeza ali da região de fralda com algodão e água, sendo que o lenço umedecido ele não é indicado porque ele pode ser muito agressivo para a pele do recém-nascido. Eu sei que tem muita gente que usa e não tem problema, mas eles têm álcool na composição, tem fragrância, a pele do recém-nascido ainda é uma pele muito sensível e eles são a principal causa de assadura, então a gente não indica uso de lenço umedecido. O aspirador nasal pode ajudar também, ele não é tão importante quanto a seringa e o soro fisiológico, mas você usar, né, aquele aspirador manual depois da lavagem nasal ajuda. Inalação também é uma coisa que sempre vale a pena ter em casa quando você tem criança. Termômetro, caso você ache que ele tá muito quente, para ter certeza que ele tá com uma febre ou não. O enxoval, ele é mais minimalista do que vocês imaginam. Pomada para prevenir assadura. Se você deixar a região com a fralda trocada, sempre sequinha e limpinha, não é obrigatória. Shampoo e condicionador também não são obrigatórios. Inclusive, o recém-nascido, ele só precisa de 3 banhos por semana, aí nos primeiros meses de vida. E perfume também não é... Inclusive, a gente
pede até para não usar o perfume, porque ele pode ser muito agressivo para a pele sensível do recém-nascido. O hidratante não é obrigatório, a gente só indica quando a criança tem aí uma descamação ou tem algumas lesões de pele que são comuns aí no recém-nascido. Fora isso, é um enxoval necessário só. Crosta láctea, o que fazer? Eu não sei se todo mundo aqui conhece a crosta láctea, mas são algumas descamações um pouquinho amareladas que acontecem no couro cabeludo do bebê. Pode acontecer também nessa região de sobrancelha. E apesar de chamar crosta láctea, não tem nada a ver com leite. Na verdade, ela acontece porque a pele do bebê recém-nascido, ela é uma pele imatura que tá passando aí por um processo de adaptação. E aí acontece uma produção muito grande de sebo, e esse sebo ele vai se aglomerando e formando ali a crosta láctea. É um processo natural, acontece com alguns bebês e vai melhorar naturalmente sem que você use nenhum remédio e nem faça nada. Mas acaba que isso incomoda alguns pais, porque realmente tem alguns bebês que têm muita crosta láctea. O que você nunca pode fazer é tirar essa crostinha. Então, pegar aquela descamação e puxar, porque às vezes ela tá muito presa ali no couro cabeludo e aí na hora que você puxa começa a sangrar e machuca a cabeça do bebê. Um jeito de lidar para tentar diminuir é na hora do banho você vai pegar um olhinho e aí você vai passar no couro cabeludo, porque o óleo ele vai desfazer um pouco essa crosta láctea e aí você vem com uma escovinha bem macia de silicone ou então com a escova de cabelo do bebê que tem aquelas cerdas bem macias e você vai fazendo uma esfoliação de leve para só tirar aquelas crostas que já estão praticamente soltas, que já dissolveram ali com o olhinho. Você não vai fazer uma esfoliação forte, senão vai acabar machucando a cabeça do bebê. Mas, se você não se sentir segura de fazer isso, saiba que vai melhorar naturalmente, mesmo que você não faça nada. Qual o melhor protetor solar para o bebê de 6 meses? Saibam primeiro que a exposição direta ao sol, ou seja, deixar seu bebê lá tomando sol, ela não é indicada. Inclusive, a gente faz a suplementação de vitamina D, que é a vitamina do sol, até os 2 anos de idade, justamente porque a gente não quer que esse bebê fique tomando sol. A pele deles ainda é muito sensível e por ser sensível, ela tem uma chance maior de desenvolver câncer de pele no futuro se tiver uma exposição solar muito intensa. A partir dos 6 meses tá liberado o uso do protetor solar. Antes disso, é proibido. A gente tem 2 tipos de protetores solares para as crianças e também para a gente como adulto. Existe o protetor químico e o protetor físico. Existe também o protetor misto, que é a mistura dos dois. Os protetores químicos, você passa ele na sua pele, a sua pele absorve ele e aí ele passa a fazer o efeito de proteger aquela pele contra os raios solares. Já o protetor físico, você passa ele na pele, ele fica uma película sobre a sua pele sem ser absorvida e ele também vai proteger contra os raios solares. O protetor químico, ele é mais fácil de ser encontrado no mercado, ele é mais barato e ele tem uma espalhabilidade e um sensorial melhor, ou seja, ele é mais fácil de espalhar e a sensação na pele é melhor. Já os protetores físicos, eles são mais caros, mais difíceis de encontrar e na hora que você passa, às vezes é difícil espalhar, ele fica com aquela película esbranquiçada justamente porque ele não é absorvido pela pele, mas eles são os mais indicados para as crianças porque não tem essa interação, ele só fica ali por cima da pele, então a chance de problemas de saúde e de alergia são muito menores com os protetores físicos. Se você não encontrar um protetor físico que você ache fácil de passar, existem os protetores mistos, que aí eles são a mistura do químico com o físico. Ou seja, eles colocam um pouco mais de protetor físico para ficar mais seguro, mas ainda tem um pouco de protetor químico para ajudar no sensorial e na espalhabilidade. Quando deve ser indicada a cirurgia de fimose? A fimose é aquela pele que recobre a glande do pênis dos meninos. Ela existe desde o nascimento, é normal e é esperada. E nesse começo de vida,
ela ajuda a proteger essa parte do pênis de infecções, porque ela tá sempre em contato com a fralda. Você pensa que ali é um ambiente de urina, de fezes, é uma pele a mais que fica ali para não ter tanto contato. Ela melhora naturalmente, então 90%, mais de 90% dos meninos vão abrir essa fimose naturalmente, sem fazer massagem, sem ficar forçando, sem usar pomada, sem cirurgia, nada, a partir dos 3 anos, que é justamente a época que a criança começa a sair da fralda. Se depois dos 3 anos não tiver uma melhora da fimose, aí pode ser que a cirurgia seja indicada, mas alguns cirurgiões acabam esperando até os 5 anos ainda. Ou antes dos 3 anos, pode ser que indiquem a cirurgia se o bebê ele tiver alguma complicação por conta dessa fimose. Por exemplo, infecções de urina recorrentes. Tem alguma vacina que só tem na rede privada? Qual? Uma vacina que exista só na rede privada e que não exista nenhuma correlação com o SUS? Não existe nenhuma. O que existe é um calendário vacinal que é feito pela Sociedade Brasileira de Imunização. Dentro desse calendário vacinal, uma mesma vacina pode ter várias variações. Então, esse calendário vacinal ele é praticamente o mesmo para o SUS e para a rede privada. Só que as variações da vacina da rede privada, no geral, elas têm uma imunização melhor e elas cobrem mais germes e elas têm menos efeito colateral. Então, você perguntou qual? Antes dos 6 meses são as principais. Então, a gente tem a pneumo, que no SUS, por exemplo, ela vai proteger contra 10 sorotipos. Já no particular, a gente já tem a pneumo 20, que protege contra 20 sorotipos de pneumo. Tem a de rotavírus, que também é mais ampla no particular. Tem a pentavalente, que é a mesma que o SUS, só que a versão do particular, ela tem menos efeito colateral. E a gente não tá falando de efeito colateral tipo febre, a gente tá falando de efeito colateral grave, neurológico. Então, a do particular, ela tem menos efeito colateral e ela também tem a possibilidade dessa pentavalente de fazer 2 vacinas em uma só. Então, no SUS, o bebê receberia a pentavalente, uma vacina, e a outra picada, a VIP. No particular, elas se juntam em uma só, que vira a Hexa. Então, você acaba poupando aí uma picadinha. A vacina do influenza também tem mais sorotipos na rede privada, e a vacina da meningo, que no SUS é feito a vacina da meningo C, e no particular você tem, que é o sorotipo C de coco, e no particular você tem a meningo A, C, W, Y, e a outra vacina que é a meningo B. Então são 5 sorotipos de meningococo. Eu sei que atualmente em algumas regiões do SUS tem se dado a ACWY no SUS pela falta da meningo C, mas isso é uma coisa transitória, não vai ficar para sempre. E aí, passado os 6 meses, a maioria das vacinas que tem no particular é a mesma que tem no SUS, com exceção principalmente da vacina de HPV, que é dada com 9 anos de idade, que no SUS ela protege contra 4 sorotipos e no particular ela protege contra 9. Qual a sua opinião sobre chupeta? Sinceramente, eu acho que a chupeta ela pode ser um aliado desde que os pais saibam o que estão fazendo, como usar e em que momento retirar. A chupeta, em inglês, o nome dela é pacifier, que é pacificador. E eu acho que esse é o propósito dela, não ser um botão de mudo. Então, alguns bebês, eles têm uma necessidade oral muito grande de ficar com a sucção o tempo todo. Alguns bebês choram muito e eu entendo que esse choro, muitas vezes, ele é realmente assustador. O bebê ele pode chorar muito alto por muito tempo. Mas essa chupeta ela não pode entrar como um botão de mudo, de você colocar ela no seu bebê e toda vez que ele chora, você vai lá e coloca a chupeta. Essa chupeta fica presa aqui para ele ficar usando o tempo todo que ele quiser. Essa criança que tem muito acesso à chupeta, que fica o tempo todo com ela na boca,
boca, ela pode evoluir com vários problemas. Primeiro que é uma criança que, no geral, ela é mais quietinha, porque ela tá sempre com o botão de mudo dela lá. Então é uma criança que solicita menos dos pais e por isso ela é menos estimulada. Também tem a questão de a criança ficar o tempo todo colocando. Então teve uma frustração na vida, ela vai lá e coloca a chupeta toda hora. Então ela desenvolve esses hábitos orais. São crianças que na vida adulta, por conta dessa estimulação oral excessiva na infância, elas podem ter hábitos orais também na vida adulta. Comer muito, ficar beliscando, fumar, bebida alcoólica, então é um risco maior. Fora toda a questão do uso prolongado da chupeta, de alteração de toda a arcada dentária, isso pode prejudicar a fala no futuro, pode prejudicar a deglutição, então o mastigar e o engolir, e a chupeta aumenta o risco de infecção de ouvido também. Eu acho que todas essas partes negativas todo mundo já sabe, mas isso é com o uso excessivo e prolongado da chupeta. Agora, se você usa a chupeta como um pacificador, ou seja, os pais têm total controle dessa chupeta. São eles que decidem quando ela é dada e quando ela é retirada dessa criança. Então, a criança tá chorando muito, ou você vê que ela tá com uma necessidade oral, ou ela precisa dela para dormir, porque vocês desenvolveram essa associação de sono, você vai lá e dá essa chupeta. Melhorou, pacificou, essa chupeta já é retirada e voltada para o controle dos pais. Aconteceu de novo de chorar muito, a gente tentou ver se era fome, interagir com o neném, mesmo assim ele tá tudo bem. Então ela entra por alguns minutinhos, a criança se acalma e ela é retirada. E aí, a partir dos 9 meses, já entra o processo de retirada de bico, dessa chupeta não fazer mais parte da rotina de sono ou da rotina durante o dia dessa criança. Aí eu acho que ela pode entrar assim como um aliado. Inclusive, eu não sei se todo mundo sabe, mas existe um estudo muito grande que foi feito sobre morte súbita, que é aquela situação em que o bebê ele acaba morrendo durante o sono aí no primeiro ano de vida. E nesse estudo eles estavam vendo o que piorava a morte súbita, o que as crianças que tiveram morte súbita, o que acontecia, né? Como que elas estavam dormindo, os pais eram fumantes, estavam analisando os riscos de morte súbita. E aí parece que um dos resultados foi que bebês que chupavam chupeta, eles tinham uma menor chance de morte súbita. Isso não foi confirmado com outros estudos, mas foi um estudo validado e muito grande. Então ela pode sim ter as suas vantagens, pode entrar sim como um aliado, desde que ela seja do controle dos pais, um pacificador e não um botão de mudo. Existem saltos de desenvolvimento? Saltos de desenvolvimento é um nome que a gente dá para um período que o bebê ele tem uma grande aquisição no desenvolvimento, ou seja, ele deu um salto, ele aprendeu uma grande coisa, e com isso ele passa a ter uma mudança na rotina de sono, de estímulo, de ficar mais carente, de ficar mais solicitante, mais irritado, choroso. Os saltos, eles não são comprovados pela ciência, muito menos uma tabela de quando tiver 1 mês vai ter um salto, quando tiver 4 meses necessariamente vai ter outro salto. Isso não existe. Então, da onde que surgiu essa questão de salto de desenvolvimento? Foi pela observação dos pediatras e das famílias. Então, a gente vê que, na prática, é algo que a gente consegue relacionar, sim. Então, alguns bebês, quando eles têm uma grande aquisição, e quando eu tô falando de grande aquisição, é assim, o doutorado, não, aprendeu a bater palma. Mas para ele é uma grande aquisição. Quando eles têm uma grande aquisição, isso muda a visão com que eles veem o mundo. Então eles ficam tentando testar essa aquisição, então eles ficam querendo bater o palmo o tempo todo. Durante o sono, eles ficam também, o cérebro continua estimulando. Então você vê que a criança está dormindo, mas ela está batendo palma. Isso faz com que o sono fique com uma qualidade pior, fique mais superficial. Essa criança não descansa tão bem. Alguns saltos são tão grandes, então aquela aquisição é tão grande, por exemplo, a criança conseguiu ficar em pé. Nesse momento, ela passa a ver o mundo com um horizonte completamente diferente. E isso traz insegurança para eles, porque o mundo que ele conhecia
passa a ser um novo mundo. E apesar de ser os pais ficarem muito felizes e o bebê ele está avançando, para ele pode ser realmente assustador. E aí eles ficam mais chorosos, mais solicitantes, eles não dormem tão bem, então eles ficam mais irritados. Alguns saltos vêm com pico de crescimento, que é diferente. Pico de crescimento, o bebê e a criança, eles não crescem assim, ó, meio centímetro por dia. Não, eles ficam uma semana sem crescer e de repente cresce 2 centímetros. É um pico de crescimento. Nesses picos de crescimento, que podem vir juntos com os saltos de desenvolvimento, eles acabam mamando mais, porque eles precisam de mais energia. Então, toda a demanda como um todo fica maior. E a gente percebe na prática que isso realmente acontece. Só que o que vai ser uma grande aquisição para um bebê não vai ser para outro. Então, para um, bater palma é uma grande aquisição. Para outro, ficar em pé não vai ser nada, ele já está acostumado. Então, varia muito. Existem sim saltos de desenvolvimento, a gente percebe na prática, mas não é uma ciência exata, muito menos com determinação de horário de meses para acontecer. Com qual idade pode começar a autonomia de sono? Ou seja, a autonomia de sono seria o bebê começar a dormir sozinho, se autoninar. A autonomia de sono, nessa independência, está intimamente relacionado com associações de sono. Ou seja, sabe quando você chega em casa e às vezes você nem estava com sono, mas você olha a sua cama e você fala, que vontade de dar um cochilinho? Isso é uma associação de sono. O seu cérebro já associou que o quarto e a cama são locais de dormir. Só que a gente, como adulto, a gente já tem toda uma vida dinâmica, a gente já passou por muita coisa, então essas associações, elas não têm tanta influência na gente. Mas nos bebês que estão aprendendo agora o que é dormir, como que dorme, que momento, em que lugar, as associações têm um grande impacto para eles. Então, se você, por exemplo, faz o seu nenê dormir ninando ele, toda vez que ele vai dormir, ele é balançado, o cérebro dele associa que para o sono acontecer é preciso um balanço. Você criou uma associação de sono. Se você não balançar, ele não dorme. E não tem problema nenhum, desde que essa associação funcione para você. Mas e quando ele estiver com 15 quilos? Você vai ficar continuando balançando? Então, quando a gente está pensando em criar uma autonomia de sono, a gente está pensando em criar associações de sono que façam esse bebê, o sono dele ser induzido, ou seja, uma série de rotinas que terminem no ato de dormir, para o bebê aprender que isso é o momento de dormir, que essa rotina é feita para dormir, que é isso que induz o sono dele, e que seja alguma coisa independente ou pouco dependente de você ficar ninando, de você ficar cantando no ouvido dele, de você ficar colocando no peito. Quando que a gente pode começar a ter essa autonomia de sono, a ensinar essa autonomia de sono pro bebê? Eu acho que a rotina de sono e a higiene de sono é muito importante desde os primeiros dias de vida, porque você já está começando a ensinar aos poucos pro bebê qual que vai ser a rotina que ele vai fazer para dormir, e também para você ir testando o que vai funcionar, o que não vai funcionar para a rotina e dinâmica familiar de vocês. Agora, a partir dos 3 meses, porque os primeiros 3 meses é período de gestação, o bebê dorme muito, ele ainda não percebeu que ele saiu do útero, então ele e a mãe dele ainda são a mesma coisa, então ele ainda não faz tanta interação com o ambiente, mas a partir dos 3 meses, essa interação, ele já fica muito mais acordado, essa interação já tem um impacto muito grande, tanto na vida, na rotina, nos estímulos e no sono dele. Então, a partir dos 6 meses, essa rotina de sono, prezando pela autonomia, ela já precisa estar muito bem consolidada. E sobre tirar o bebê do quarto, porque dormir no berço é desde os primeiros dias de vida. Esse bebê não é indicado que ele durma na cama dos pais, porque isso aumenta o risco de morte súbita. Agora, dormir no quarto sozinho, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica que isso aconteça só depois de 1 ano de idade, preferencialmente depois de 1 ano de idade. Lá no exterior, eles falam a partir de 6 meses. Eu acho que com 1 ano, o bebê ele já está muito bem acostumado. Então, se ele vai dormir no quarto dos pais até 1 ano, às vezes pode ter uma dificuldade para tirar depois e ter essa autonomia, essa independência no próprio quartinho. Mas não é impossível, não. A partir antes dos 6 meses também eu acho muito cedo. Então, ensinar rotinas de sono
que vão levar a ter uma independência desde as primeiras semanas de vida, principalmente depois dos 3 meses, e sair do quartinho depois dos 6 meses. Essas foram então as principais dúvidas da semana passada. Se te ajudou de alguma forma, deixa seu like. Se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou respondendo. Se você conhece alguma mamãe que vai se beneficiar ou que tem essas dúvidas, já envia para ela, para todo mundo aprender. E se você tem interesse em ter a sua dúvida respondida, todas as quintas-feiras eu abro a caixinha de dúvidas lá no meu Instagram, e aí além de responder ao longo do final de semana, então na sexta, no sábado e no domingo, eu já vou respondendo algumas dúvidas, a outras que são um pouco mais elaboradas, que eu preciso falar por um pouco mais de tempo, eu escolho para responder em vídeo na semana seguinte. Tchau!